Olá, ladies and lords, bem-vindos ao Chá das 5 com Andréa Dias. E hoje eu tenho aqui uma convidada mais que especial, porque é minha amiga Vivi Sarmento. E que nos une é uma paixão, a etiqueta e a hospitalidade. Isso, o ato de receber. Vivi, bem-vinda. Obrigada. Ela é uma pessoa encantadora que vai aqui ter um bate-papo comigo, delicioso, literalmente. Se vocês puderem ver aqui a nossa mesa do nosso chá especial. Eu queria dizer para vocês que a hospitalidade tem 4 pilares super importantes que sustentam esse ato de receber. Um seria o próprio recebimento, depois o acolhimento, o alimentar e o entreter. E desses 4 pilares, sem dúvida, o mais importante é o alimentar, porque ele une as pessoas. E eu tô aqui com uma especialista que entende tudo do alimento na mesa. Eu queria que você compartilhasse aqui com as minhas amigas o que significa receber com alimento numa mesa. Andréa, obrigada. Obrigada pelo acolhimento, obrigada pelo convite e por estar aqui com vocês. Né? Quem não tem uma boa memória em volta, em torno da mesa? Você deve ter várias. Muitas, desde a infância. Todos que estão aqui devem ter. Então, para mim, este momento à mesa, ele me remete muitas histórias. Da minha infância, da minha juventude, e hoje em dia eu adoro fazer isso. Então eu adoro receber, adoro cuidar das pessoas. E um dos pilares, então, que a gente estuda bastante na hospitalidade é o serviço. Então não só o serviço, mas a forma como você prepara o alimento, a forma como você entrega e se dedica ao alimento para o teu convidado. Porque o ato, né, de comer não é só fisiológico, vamos falar assim, né? Quando eu tô na mesa, eu tô admirando, ele tem uma sentindo, composição de sentidos e você precisa despertar isso no teu convidado. Como que a gente faz isso, Vivi? Cuidando dos detalhes. Então, para mim é bem importante que a gente tenha uma mesa. Então, se a gente colocou um exemplo aqui, né, e uma mesa cheia de detalhes, que quando você senta, então a mesa, você começa a perceber que ele foi feito com todo carinho. Então, cada detalhezinho ele vai compondo e ele vai criando memórias. Eu nunca vou esquecer dessa mesa. Eu costumo dizer, Andréa, que a mesa, a reunião, esse encontro que a gente promove, seja um almoço de negócio, seja um almoço com as tuas amigas, seja um almoço com a tua família, né? Ele vai compondo histórias e ele gera memórias, ele cria memórias. É uma experiência única. Aquele momento só vai existir ali, com aquela pessoa. E cada vez que eu pensar neste momento aqui hoje, eu vou lembrar disso, eu vou lembrar da nossa conversa, eu vou lembrar de tudo que a gente preparou e como a gente preparou. E o alimento para mim sempre foi uma paixão. Eu amo cozinhar desde criança, sempre fiz, tem um monte de queimaduras no braço, aquela coisa toda, né? E eu decidi que eu precisava entender um pouquinho mais e fui estudar gastronomia justamente porque eu acho que um dos componentes da etiqueta e daí sim da hospitalidade, que você é muito mais especialista, né, que eu, nesse sentido, é a gente conseguir compor isto que o teu convidado, que o teu... que a pessoa que está ali compartilhando com você, ela perceba esses detalhes. Né? Então, quando você vai para a cozinha... Você consegue encantar. Você encanta. E eu falo que é uma jornada de sentidos. Sim. Então, você encanta quando você recebe, né? Quando a pessoa entra na tua casa, você encanta quando ele presta atenção e ele diz assim, puxa, a Andréa pensou em mim, a Andréa cuidou deste cantinho. Aí você dá um alimento que é saboroso, que enche os olhos, que não gosta
de olhar uma mesa. Eu, pelo menos, eu olho um prato. Come com os olhos. Faz parte do sentido, faz parte do despertar. Então você come com os olhos, mais gostoso, fica mais gostoso. E daí depois você saboreia isso em volta da mesa com um bom papo. Acho que não tem memória melhor. Inclusive, no meu livro A Nova Etiqueta, eu dedico várias páginas para falar sobre a mesa, sobre esse encontro do alimento. E é curioso, às vezes as pessoas associam a etiqueta somente às regras. Então, quando fala assim, mesa, etiqueta, você pensa, o que vai ficar à direita, o que vai ficar à esquerda. E, na verdade, vai muito além disso. Então, até com a proposta da nova etiqueta, eu falo que o que importa, na verdade, óbvio, saber as regras também é importante. Os protocolos são importantes. Mas o que tem de significado em volta disso, o que a mesa vai promover para as relações, para as memórias, para a sua vida, é mais importante, mais relevante, ainda mais nesses dias de hoje. Por isso que eu chamo de nova etiqueta, porque aquela proposta realmente de você se preocupar além das regras, você se preocupar em agradar o outro, em doar o seu melhor, né? Fazer algo com entusiasmo, que é o que? Oferecer o que há de mais precioso dentro de você. Sim. E eu vejo isso na Vivi. Que linda. Entendeu? Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso, essa dedicação, esse amor que a gente sente. Falei assim, André, tem receita para fazer isso? E aí? A receita eu acho que é doação. Eu acho que é você se doar pelo outro. Servir, para mim, Andréia, é doação. Então, quando eu preparo um jantar, então, quando eu começo a pensar num receber, né, em promover um encontro, eu começo a pensando, quem é que eu vou trazer aqui, o que ele gosta, o que ele gosta de comer, qual vai ser o melhor cenário que eu vou colocar ele, como que eu vou contextualizar isso. Então, quando eu começo a juntar isto, eu vou compondo. Então, o meu jantar, o meu encontro, ele começou muito antes. Ele começou quando eu idealizei isto. E ele termina quando eu consigo fazer isto, quando eu consigo preparar. A gente consegue fazer essa reunião, né? E essa experimentação dos sentidos, e dali é memória acontecendo. A gastronomia é só um dos detalhes da doação. E duas coisas assim que essa tua fala me remeteu. Uma seria assim, o servir, né? Quando você alcança assim o mais alto nível de evolução que um ser humano pode atingir, né? Que a gente fala de sobrevivência, depois a gente fala de desenvolvimento, mas quando ele chega no nível de servir o outro com prazer, ele chegou no máximo da evolução do ser humano. É a dedicação, né? A doação, você se doar mesmo, é você pensar no outro antes de pensar em você. Uma forma altruísta, né, de convivência. Compartilhar tudo isso, eu acho que são elementos que eles vão acumulando e que você vai compondo, né? Você vai juntando e isso é tão especial você lembrar que a Andréia abriu a casa dela para mim, que a gente está sentado aqui, que a gente está compartilhando, que a gente está trocando experiência. E esse doar é uma coisa que perdeu sentido há alguns anos, e eu acho que eu tenho prestado atenção que depois desse episódio que a gente viveu de 2 anos de pandemia, todo mundo teve que voltar para dentro. Sim. Eu também senti isso. Então você tinha a coisa ficava lá fora, lá no restaurante, e é importante, essa experiência do restaurante ela é super importante, porque já tem tanta... Acrescenta. E você viu que até os programas de gastronomia aumentaram significativamente nesse período, mas tem a questão de ter voltado para dentro de casa. Família. Então, a família, vamos valorizar, porque sentar na mesa de novo. Sentar na mesa de novo. Eu não sei como era na tua casa, mas em casa, assim,
não podia comer no sofá, Não. você tinha que comer. Não, assim, a minha casa até hoje, a gente é a reunião da mesa é sagrada. Precisa, por quê? Porque você É cria nosso momento. laço. E fora que é proibido celular na mesa, hein? E você, exatamente, pela etiqueta, nunca, né? E pela convivência humana. Exatamente. Então, pelo menos nesse momento, vamos trocar a conversa, vamos perguntar como que foi o teu dia, puxa, que experiência, aqui, nós estamos aqui no momento do chá da Andreia, né? E o que tem de informação e de história que a gente pode contar a partir daqui, do que você viveu, do que eu vivi. Então, a gente está aqui no meio de uma preparação toda árabe que a gente colocou aqui à mesa para vocês, e ele tem história se a gente perguntar, puxa, da onde veio isso, como que é feito aquilo, é muito legal. Quando você acrescenta um elemento temático, por exemplo, uma recepção, não precisa ser sofisticado, às vezes pensa, não tem elementos. Basta criatividade, carinho, amor e dedicação, entusiasmo, a gente consegue fazer uma coisa diferente. E isso vai enriquecer o diálogo, vai ser um gancho para despertar novos conhecimentos. E o que a Vivi faz com perfeição, e eu gosto muito, é essa questão da experiência transformadora. Então, assim, se eu sento com a Vivi numa mesa, eu sei que eu não vou sair a mesma. Eu acho que entendeu? Porque você aprende, além do aprendizado, tem a experiência da troca, de você estar aqui vivenciando algo único, que eu sempre falo, e aproveitar isso, e ter a oportunidade de, por meio de uma experiência gastronômica, sensorial, emotiva, você sair diferente. E isso realmente é fantástico. E sabe que eu escutei esses dias uma colega numa palestra falando que você precisa ser interessado para você ser interessante. Sempre. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Uma pessoa interessante é uma pessoa que pode contar coisas, que ela pode compartilhar experiências. Sim. Então, a partir do momento que você olha para o mundo com este olhar, você passa a compartilhar e trocar experiências em qualquer momento. Sim. Então, eu tô aqui, puxa, por que você decidiu fazer isso? É a questão da doação. Né? Então, deixa eu te escutar. Eu também estou interessada. Eu também estou interessada. Assim como eu quero passar o meu saber, eu também quero saber do seu. É uma troca. E aí a gente aprende. Isto mexe no repertório, que é uma palavra que eu amo de paixão. Outra. Né? Nós temos várias paixões em comum, né? Então, assim, adoro comer, muito. Tomar um bom vinho, um bom chá, conversar, jogar a conversa fora, né? Gente, isso nos remete à mesa. Tudo isso, sempre. É a mesa. Então, e quem não lembra, né, de você fazer uma reunião qualquer, sempre tem. Na minha família tem. Uma comidinha aí, tem um chá, tem uma comidinha, você sempre tem um biscoitinho, alguma coisa. Almoço de domingo na casa da avó, né? Isso te traz lembranças, cheiros. Né, os sabores dos sentidos, e a gente sabe que o olfato é o que é o primeiro para a memória. É o primeiro. Então eu sinto o cheiro de bolo de fubá, nossa, eu sei que eu tenho que ir lá para casa da minha mãe, né? Porque tá batendo a saudade. E esses elementos todos sutis, mas que têm um significado muito forte, a gente às vezes só vai saber depois, na hora que remeter a essa questão da memória. Eu acho que hoje todo mundo que já teve a experiência de criança, né, com a avó, com os pais, e aquelas pessoas que não tiveram, então eu não tive convivência com avós muito tempo, e eu sinto falta. Então todo mundo você fala assim, eu tenho que lembrar, né, eu não tenho essa memória, então já me faz falta, né, mas eu lembro do bolo da mãe. Né? Então, se assim, puxa, eu queria aquele bolo. E não importa se você vai fazer o mesmo bolo, não vai sair a mesma coisa, certo? Você tem que ir lá comer o bolo da mãe. E o legal é você construir isso. Então, hoje eu me preocupo também de, por exemplo, receber as amigas da minha filha. Então, eu preparo uma mesa de princesa. Então, elas lembram disso. Elas estão crescendo e vão tendo esse referencial. E eu sei que isso vai criar
memórias importantes na vida Isso. delas, né? E até hoje, assim, agora elas já estão adolescentes, mas antes elas chegavam em casa, tia, você não vai fazer o chazinho de princesa, né? Que elas já estavam habituadas. Então eu sei que eu já marquei de alguma maneira. Isso. E é muito gratificante e gostoso a gente saber que vai fazer parte, né, do arquivo de memórias de uma pessoa Eu por acho meio fantástico. de uma doação. Isso é fantástico. Vivi, acho que eu passaria aqui a vida conversando com você e tenho certeza que as minhas amigas adoraram não só a apresentação aqui feita, mas também esse bate-papo delicioso sobre um assunto tão relevante hoje, né, que é a convivência, que é o alimento presente nas mesas. E o que isso proporciona. Então fica aqui meu agradecimento. Obrigada. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui. Crie memórias. Eu acho que é um bom recado, estimule isto na sua casa, com seus amigos, com seus familiares. Crie memórias. Isto eu acho que não tem preço. Eu acho que este é o maior recado e de convivência, estimular a convivência para a gente voltar a se aproximar das pessoas que a gente ama e entregar o melhor de nós para elas. Isso não precisa ser caro, isso não precisa ter... Se você tiver elementos, tudo bem, é um estímulo, né? A composição de mesa é um estímulo que você faz todos os dias e você vai melhorando nisso, mas gere memórias para você contar histórias depois. Depois desse chá com a Vivi, eu posso garantir que eu estou transformada. Eu saí aqui além de muitas informações, mas com certeza com uma excelente memória que vai ficar marcada aqui. Espero que para vocês também. Então se inscrevam aqui no meu canal, passem essa notícia para as amigas. Quero ver vocês no meu próximo chá e me acompanhem. Um beijo e boa tarde.